Amém, glória a Deus. Tempo especial na presença do Senhor, né? Bom, eu quero falar uma coisa que tem estado no meu coração. Eu vou usar o texto de 2 Crônicas 26, de 1 a 15. Pode colocar a revista e corrigida. 2 Crônicas. Eu acho que essa é a segunda vez que eu falo sobre essa situação. E Deus está me trazendo para falar isso novamente. Eu quero compartilhar isso de novo. Então, que são aí 15 versículos. Então, geralmente textos grandes não são muito didáticos para pregar, né? Porque é muito longo. Mas eu só quero ler assim um pouco da história e quero que você preste atenção sobre isso. Fala, aqui é a história de Uzias, né? O pai dele morre, né? Que era Amazias. E aí Uzias reina no lugar dele e ele começa a reinar. Ele era um menino, tinha 16 anos de idade. E eu não sei, é engraçado isso, né? Eu já falei sobre a história dele, mas muita coisa pode dar errado quando um menino começa alguma coisa. É uma criança, né? 16 anos de idade. Mas ele não estava sozinho, ele tinha uma equipe junto com ele, de conselheiros e tudo, e o pai, de certa forma, o havia preparado. Eu agora não lembro exatamente, mas o pai dele reina 20 e poucos anos em Israel, né? E Uzias não, tem um reinado longo. Ele começa a reinar com 16 anos e ele reina 55 anos em Israel. E é um sucesso. Ele vira um sucesso, né? Então, mas eu quero ler um pouquinho aqui para vocês. Quem quer ser um sucesso aqui? Quem quer dar certo na vida? É tão difícil você viver a vida inteira e dar errado no final. Não é? E são algumas perguntas, enquanto eu estava lendo o texto, estava pensando sobre isso. Então, vamos lá. Então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Só quero parar um pouquinho aqui. Quando a Bíblia repete uma coisa, tem que prestar atenção. Duas vezes ele fala, ele falou aqui no versículo 1, né? E agora ele fala novamente que ele tinha 16 anos quando começou a reinar novamente. Por que será que Deus está dizendo isso, que ele só tinha 16 anos? Por que será que Deus reforça isso, que ele era só um menino, quando começou a reinar? Eu fico pensando nisso. Eu acho que eu gosto de pensar que Deus, quando Ele nos chama, Ele marca a gente para fazer algo sobrenatural, marca a gente para fazer algo surpreendente. E muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, a gente está confiando na nossa própria força, na nossa própria experiência, nossa própria expertise. Eu acho que tá ok, é normal. Eu não sei vocês, mas quando as meninas sempre falam o seguinte: eu trabalhei a vida toda na aviação, aí a gente vai viajar para aquele avião gigante, aí fala assim: pai, você conhece o piloto? Eu conhecia geralmente todos os pilotos. E, pai, tal piloto? Eu falei: filha, agora não mais, porque eles aposentaram. Falou: geralmente os pilotos aqui são pilotos de guerra. Os pilotos americanos, quando eu entrei na aviação, eram pilotos de guerra. Voaram para o Vietnã, voaram para qualquer lugar. E aí, hoje, quando a gente vê os pilotos, são os mais experientes, os mais velhos, né? Então, tem milhares de horas de voo, gente. Milhares e milhares de horas de voo. Muita experiência. E, geralmente, o piloto não faz muita coisa. Assim, o piloto, ele mantém a segurança do voo. Geralmente, ele que faz a decolagem e a aterrissagem, geralmente, é o copiloto e tal. Mas ele é um cara que mantém a segurança. Quando dá errado, vai lá, porque ele tem a experiência para fazer, né? O voo da Air France que caiu há uns anos atrás no
sobre o Atlântico, indo para a França, o voo caiu justamente na hora que o piloto estava dormindo, na hora de descanso do piloto. Porque ele tem uma hora de descanso, que ele tem em 12 horas de voo, 10 horas de voo, então eles vão revezando na cabine para ter hora de descanso. O copiloto e o primeiro oficial deixaram de chamar o piloto, acharam que ia dar conta de tirar o avião, e quando chamaram o piloto, acordaram o piloto, ele já não conseguiu mais tirar o avião, né, daquela queda, né, do stall, como eles falam. Então, quando a gente vai viajar, quanto mais velho o piloto, mais seguro a gente fica, mais calmo, né? Tem experiência, tem muitas horas de voo. Mas parece que no reino de Deus é lógico. A gente está focado em pessoas que têm experiência. Nós estamos focados em pessoas que têm história, que têm convívio de anos lutando e trabalhando no reino de Deus, para a glória de Deus. E eu fui ungido pastor com 21 anos de idade. O Álvaro e a Cida, né, estavam na igreja, né, o pastor Sérgio, né? Eu não sei, mas eu tenho que tirar o chapéu para o Álvaro, a Cida e o Eduardo, que ficaram numa igreja com um pastor de 21 anos de idade. E solteiro ainda, né? Né, Sérgio? E bonito ainda. Então, eu acho que isso... Eu falo, e tinha as pessoas de 40, de 50 e tal. Hoje eu estou com 60, né? E bonito ainda também, né? Minha mãezinha não está aqui, mas se perguntar para ela, ela vai concordar comigo. Mas parece que eu acho que Deus está falando alguma coisa aqui conosco. Que quando Deus quer fazer alguma coisa, geralmente, a gente, ou melhor, quando nós queremos fazer alguma coisa, geralmente nós nos baseamos na nossa experiência, no nosso preparo, e é importante você ter experiência e ter preparo. É importante você saber o que vai fazer. Ou é um negócio, é uma profissão, se estudar, fazer uma pós-graduação, se especializar. Se você tem que ser o melhor naquilo que você está fazendo. E para ser o melhor naquilo que você está fazendo, não é dormindo, é pagando o preço, sim ou não? Né? Quem estuda aqui? Quem já estudou? Gente, não é gostoso estudar. Desculpa. Não é gostoso estudar. Eu amo estudar, então você é 1%, glória a Deus. Mas se você não estudar, você não vai conquistar nada, você não vai ter oportunidade nenhuma. Então eu fico pensando assim, Deus está dizendo o seguinte, não é só a sua força, não é só o que você sabe, não é só dar o seu sangue, não é só gastar os seus dias, não é só fazer o seu melhor, correr, vai lá, vamos conseguir, não é só acreditar em você, é ter a marca de Deus para você, é ter a bênção de Deus para você. Nós vamos ler um texto, e essa teoria minha aqui vai ser confirmada nesse texto mesmo, nós vamos caminhar para lá um pouco, nós vamos ver. Então fala o seguinte, tudo que ele fez, né? E ele fez, era Uzias da idade de 17 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fala comigo, um longo reinado. 55 anos. Gente, como é bom viver bastante, né? Ruim é morrer prematuramente. Eu acho que tudo que Deus faz, Deus quer que seja longo, seja duradouro, tenha estabilidade, né? Então, e era o nome da sua mãe, Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Quem quer prosperar? Amém? Vamos fazer uma campanha aqui de prosperidade, vamos, amém? Você dá 10 mil para Deus te dar 100 mil, vamos fazer... Não é sobre isso. É sobre buscar ao Senhor. É sobre, não é fazer uma campanha de 21 dias. Pode fazer também, não estou julgando quem faz. Né? Não é dar 1.000 para receber 10 mil, não é dar 10 mil para receber 100 mil. Não é sobre isso.
é sobre uma vida de dependência, de relacionamento com Deus. Eu não sei você, mas às vezes nós estamos tão animados com Deus, sim ou não? A gente ora, a gente jejua, a gente busca a Deus, a gente tem ânimo e não sei o quê. Nós estamos firmes lá, no nosso dízimo, na nossa oferta, trabalhando, buscando a Deus, ajudando as pessoas, trazendo a cesta básica, tanta coisa nós fazendo, que bom. Mas às vezes nós não estamos tão animados assim, né? E como é que a gente faz quando a gente não está animado? Como é que você faz quando você não está animado? Como é que você faz quando você não tem vontade? Vira para o seu irmão e fala assim: você, quando não tem vontade de buscar a Deus, busque a si mesmo. Amém? Busque a si mesmo. Busque a si mesmo. Não é? Nós estamos lendo a Bíblia assim, diária junto como igreja, e esse é gostoso. E Débora e eu, nós lemos juntos aos finais de semana. Então, durante a semana, cada um lê o seu. Eu falei para ela assim um dia. Falei: meu Deus do céu, ontem Lucas tinha 70 versículos. Se você atrasou, meu Deus. Ela falou: o de hoje tem 40. Então, assim, eu vou contar a você. Na hora que viu 70 versículos, eu falei: Senhor, socorro, Deus. Né? Quando você vê o Salmo com 8 versículos, fala: oh, glória a Deus, que salmo maravilhoso. Você lê sossegado, né? Aleluia. Mas quando você vai chegar no Salmo 119, não é? Não é? Sim ou não? Qual que é a vontade de fazer o quê? Pular, não é? Sim ou não? Mas não é assim. Nós precisamos fazer, mesmo quando nós não estamos sentindo, mesmo quando nós não temos vontade. Esse é o segredo de vencer, de ter vitória, de conquistar, de não desistir. Eu não sei como é que criaram esse ditado: eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. É mentira isso. Né? É mentira. Quem começou a coisa aqui e não terminou? Quem começou algum curso e largou na metade? É mentira, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu acho que a gente tinha que dizer o seguinte: eu sou filho de Deus, eu não desisto nunca. Eu preciso continuar. Eu preciso. Mas às vezes, quando a gente. Às vezes não dá para você continuar sozinho, você precisa da comunidade para continuar junto com você. Então, eu estou em casa lá, a Débora fala comigo: eu falei, hoje é 70. Mas não, ontem foi 70, mas hoje é 40. Então, ele fala: você está lendo? Não é assim que a gente fala, Débora? Às vezes eu atraso um dia, né? Então, espera eu botar em dia. Ou às vezes ela fala comigo: não, eu vou ler junto com você, os atrasados. Da comunidade, para dar força. Eu acho que quando Uzias foi levado a rei, ele tinha 16 anos de idade, mas ele não estava só, ele tinha uma comunidade. Aqui fala que ele seguiu debaixo da orientação de Zacarias, que era sumo sacerdote, tinha visão divina. Ele foi inspirado por homens, inspirado por pessoas. Ele fala o seguinte: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Então, ele estava conectado com esse profeta, com esse homem de Deus. E ele pôde crescer. Ele não tinha mais pai, mas ele tinha figuras nas quais ele podia se expressar, se espelhar e olhar e falar: eu vou ouvir, eu vou obedecer. E eu acho que ele pôde ouvir, pôde obedecer e pôde crescer. Eu fico pensando: meu Deus, quais são as figuras nas quais, com as quais nós recebemos inspiração. Eu gosto da rede social, eu não mexo muito, não assim, mas eu precisaria ter uma vida mais regular na rede social, eu acho. Então, tem coisas que eu gosto de ler, eu fico só lendo aquelas coisas lá e tal, mas
E a pessoa fala assim, eu estou seguindo tal pessoa. Eu não estou seguindo ninguém na rede social, eu só acompanho. Sabe, assim, e às vezes a gente se expressa com aquela realidade, que é mentirosa, que não é verdadeira. Né? Agora, eu ouvi falar de uma influencer agora que foi presa pela segunda vez. Eu não sei, assim, gosto se ela ainda continua presa, como é que está, não sei, né? Mas é uma influencer, né? Sabe que influencer em inglês quer dizer influenciador, sim ou não? Né? Então, que vem da palavra, né, influence, né? Então, influencer, né? Mas eu falo, deve ser uma bad influencer. É uma má influência. É um mau exemplo. Eu não sei, mas aí diz que aquela mulher tem não sei quantos milhões de seguidores. 20, 30, eu não sei quanto. A minha pergunta, qual é o seu influencer? Quem você está seguindo? É uma bad influencer? É uma má, né? É um mau influenciador? Qual é a sua influência? Então esse menino cresceu, ele tinha essas influências junto com ele. Ele tinha isso. E aí esse homem de Deus junto com ele. Então ele fala, ele buscou o Senhor e nos dias, fala comigo, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então não é o seguinte, eu posso buscar Deus uma semana e largar o resto da vida que eu vou... Não, é enquanto ele buscou, nos dias que ele buscou. Então, se eu quiser prosperar hoje, eu tenho que buscar Deus quando? Se eu quiser prosperar amanhã, daqui 10 anos. 10 anos. Então, a gente fica pensando nisso. Por que ele chegou? Esse homem foi um sucesso. Né? Ele diz assim, porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas, e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Fala comigo, glória a Deus. Eu creio que Deus quer prosperar você. Eu não acho que você tem uma vida miserável. Glorifica a Deus. Não estou falando que ser próspero é ter dinheiro. Ser próspero é ser livre. Ser próspero é não depender do dinheiro. É não depender de relacionamentos. Ser próspero é depender de Deus. E ter tudo que você precise. E eu creio que Deus vai dar dinheiro para muitas pessoas. Porque Deus vai fazer o seu reino se expandir. Mas a maior prosperidade de todas é desenvolver um relacionamento com Deus. Essa é a riqueza. Essa é a maior de todas as riquezas. É interessante que ele é abençoado por Deus e ele vence os inimigos. Fala comigo, filisteus, uma pedra no calcanhar de Israel. Os caras odiavam Israel. Eu não sei você, mas às vezes tem gente que odeia a gente, sim ou não? Você nem sabe, o cara não gosta de você, não é? Sim ou não? Eu vou te falar, geralmente pessoas bonitas são odiadas mesmo. Fala para o seu irmão, tudo bem. Gente bonita é assim mesmo. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Olha, todo mundo aqui, eu olho para as pessoas e olha quanta gente bonita. Cada um aqui deve ter uns 2, 3 inimigos, eu acho, pelo menos. Né, irmão? Sim ou não? Né? Porque se você está feio, né? Se você está feio, se você está, se você não, sei lá, se você está triste, se você não está saudável, como é que a pessoa fala para você? Ai, coitadinho dele. Sim ou não? Né? Mas os filisteus odiavam Israel. Porque Deus havia escolhido Israel.
Israel servia a Deus. Deus havia marcado Israel de maneira sobrenatural, como um marco na terra. Deus ia atrair as nações para vir a Israel, para que pudessem ver o que Deus tem para fazer. Era a marca de Deus. A gente tem um conceito que chama na teologia, na missiologia, que fala conceito centrípeto. Fala comigo, centrípeto. É um movimento que roda e todo mundo, quando você gira, na física você pode explicar isso, as coisas são atraídas para um centro. Né? Então, é diferente do movimento centrífugo. Né? Quem conhece máquina de lavar roupa? Né? Quando você põe para centrifugar, o que acontece com a roupa? Fica na parede da máquina, sim ou não? Né? Não é? Porque o centrífugo é para espalhar e o centrípeto é para acolher. Quando Deus escolhe alguém e Deus marca alguém, Deus quer que as pessoas venham e vejam aquilo que Ele está fazendo na vida deles. Amém? E os filisteus odiavam Israel por causa disso. E aí acontece com os filisteus. A primeira coisa que Deus faz com Uzias é dar vitória sobre os filisteus. É marcar uma linha. Ele derrubou os muros, ele edificou cidades, lugares. Eu quero dizer para você que às vezes filisteu não é uma pessoa. Eu fico brincando, falando, a gente tem os inimigos porque nós somos bonitos. Mas às vezes o filisteu que você tem que vencer está dentro de você. Na sua vida, na minha vida. E eu vou te dizer, quando nós buscarmos ao Senhor, nós vamos marcar território nesse lugar. Nós vamos estabelecer um marco nesse lugar. E é isso que o próprio Uzias começou a ver. E aí vai falando o seguinte, e Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Fala comigo, Deus o ajudou. Ô, gente, aí, fala comigo, faz assim com a mão. Aí, né? Eu não sei você, mas quando eu era pequeno, tinha uma planta lá em casa que a gente tinha medo da planta, que minha mãe falava, não pode chegar perto da planta, se comer, morre. Se o gato comer, morre. Se o cachorro comer, morre. Alguém lembra de uma planta dessa ou não? Como é que chama? Eu não posso falar o nome que era da minha religião, senão eu vou ser preso. Eu não tenho dinheiro para pagar advogados. Mas na nossa religião, todo mundo tinha comigo, ninguém pode. Amém? Não é assim ou não? Ficava bonito comigo, ninguém pode, mas eu tinha medo de segurar, de morrer, de passar a mão no comigo, ninguém pode. Cachorro não podia comer, gato não podia comer, passarinho não podia comer. Né? Mas isso é uma mentira. Uzias estava ali, mas não era comigo ninguém pode, era com Deus ninguém pode. Amém? Com Deus ninguém pode, com Deus nada pode, com Deus o diabo não pode, com Deus o inferno não pode, com Deus o homem não pode, porque Deus pode tudo. Tudo! Tudo é possível ao que crê. Tem que ter relacionamento com Deus. Mas pastor, está tudo errado. Matou, roubou, sequestrou, fumou, cheirou, bebeu, dançou, foi preso. Mas para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Você vê que Uzias foi crescendo no relacionamento. E Deus foi crescendo com ele. Aí fala, e Uzias também edificou torres em Jerusalém. A porta da esquina, a porta do vale, os ângulos as fortificou, quer dizer, ele colocou torres em volta, nos muros de Jerusalém, torres de vigia, ele inventou máquinas de guerra. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes, dos pais, varões, valentes, eram de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.000
e 500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os seus inimigos. Fala comigo, glória a Deus. Fala comigo, esse era um cara de sucesso, sim ou não? Mas é engraçado, o sucesso não vem só dele. Nós lemos isso, o sucesso vem de Deus. Fala. E preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. Vamos ler juntos esse último pedaço? E voou sua fama, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Vamos dar uma salva de palmas a Deus, porque Deus é tremendo. Ele ficou famoso, foi ajudado maravilhosamente. A NVI fala que ele recebeu ajuda extraordinária. E a Nova Tradução da Linguagem de hoje fala o seguinte: a fama de Uzias se espalhou por toda parte, e ele se tornou muito poderoso, porque Deus o ajudava. Eu creio que ele teve sucesso e foi um rei muito especial e viveu muito bem, e Deus o ajudava. Eu quero dizer para você que nesses dias eu tenho parado e falado: Deus, eu preciso de Ti, preciso da Tua ajuda. Eu tenho expertise, eu aprendi a fazer as coisas, eu sei fazer as coisas. Eu sei vencer no argumento, eu sei fazer a leitura quando alguma coisa está errada, eu sei. Mas não é isso que vai me dar sucesso. Vai me dar sucesso se o Senhor maravilhosamente estiver comigo. Vai me dar sucesso se o Senhor maravilhosamente me ajudar. Eu terei sucesso se o Senhor estiver comigo. Eu quero estar contigo. Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero experimentar a sua ajuda. Eu quero ser maravilhosamente ajudado. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Essa igreja precisa de Ti. Muito obrigado. Muito obrigado. Pensa naquela área que você precisa de uma ajuda. Quando fala maravilhosamente, fala que é poder sobrenatural. Amém? É maravilha, é fora do natural, é sobre o natural. Pense naquela coisa que você precisa de algo, que algo maravilhoso aconteça. A Bíblia fala que o seu nome é maravilhoso. Amém? Deus forte. Fale com Ele: Senhor, eu preciso que algo maravilhoso aconteça nessa situação. Eu preciso que algo sobrenatural aconteça. Ele está te ouvindo nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Falei, eu preciso que um muro seja feito, que os limites sejam colocados. Eu preciso. E fale também, Senhor, eu te agradeço, eu recebo. Eu recebo essa manhã. Eu recebo. Eu creio num Deus maravilhoso. Eu creio num Deus maravilhoso. Eu creio num Deus maravilhoso. Amém? Aí eu quero passar com vocês Isaías capítulo 6, no versículo 1. Aleluia. Eu creio que você está aqui essa manhã porque Deus tem algo maravilhoso para fazer para você.
Maravilhoso. Eu creio que portas que foram fechadas, Deus vai abrir de maneira maravilhosa. Você vai falar que foi Deus que fez. Eu creio que situações que estavam fechadas, Deus vai abrir de maneira maravilhosa. Caminhos que eram tortos serão endireitados de maneira maravilhosa. Porque chega uma hora que acaba a minha força e tem que ter a força de Deus. Acaba a minha sabedoria, tem que ter a sabedoria de Deus. Uzias foi ajudado por Deus, maravilhosamente ajudado por Deus. Essa casa, essa igreja precisa esse ano da maravilhosa graça de Deus para fazer o que Deus quer que nós façamos em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai fazer, eu creio nisso. Então Isaías Isaías foi um profeta assim, bem atuante, começou jovem. Isaías pregou em 4 reinados. Só Uzias foi um reinado de 50 e poucos anos, nós lemos isso. Isaías pregou durante 4 reis. 4 reis. Né? Sabe quando você está velho, quando você fica vendo muita coisa, né? Não é? Então, ele pregou durante 4 reinados de reis. E ele morre, e o último rei, que é Manassés, foi um rei pervertido, idólatra. Ele começa o reinado de Manassés, ele é morto, ele é martirizado no reinado de Manassés, ele é cerrado ao meio vivo. Profeta Isaías. Devia ter 85 anos. O ministério frutífero. E aí, ele está falando aqui em Isaías, Isaías 6, 1. Ele fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito, né, enchia o templo. Põe para mim outra tradução. Põe para mim a NVT. Que séquito, então, até eu que sou velho não sei o que é séquito. Suas vestes, né, vai falar. Agora pedir para um menino desse aí, essa meninada nova, né? Você sabe, Gui, que é séquito? Então, nem eu, rapaz. Então, né? Então, vamos, né? É isso que é o problema. Quando vai estudar a Bíblia, a gente chama de hermenêutica, né? Você não entende essa palavra, procura outra, né? Procura outra, né? Lê o texto, vai ao dicionário, vê outra tradução. Diz que o irmão foi pregar lá na igreja, aí chegou lá e soltou aquela que Jesus era músico. Onde que está isso na Bíblia? Aí o pastor chamou o irmãozinho: irmão, você foi pregar isso aí, como é que você falou que Jesus era músico, que Jesus tocava? Ele não tocava. Mas irmão, tocava o quê, irmão? Jesus não era músico, era Davi que tocava, irmão. Você pregou lá para o povo que Jesus tocava, e agora eu vou ter que ir lá e despregar, né? Não, eu vou estar aqui no texto. Jesus encontrou a viúva e enterrar o seu filho. E Jesus, quando encontra, manda parar a procissão. E Jesus tocou o esquife. Jesus tocava esquife. Irmão, que esquife, irmão? Esse esquife é o caixão. Então eu vou te falar assim: alguém sabe o que é séquito? Então não inventa, não ouve voz da sua cabeça. Às vezes a gente lê a Bíblia e fica ouvindo voz da nossa cabeça. Sim ou não? Aí um monte de bobagem a gente sai falando. Né? Então vamos lá, vamos de novo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. E é interessante, ele fala no ano que morreu o rei Uzias. Eu fico pensando, por que será que ele não fala no primeiro ano do reinado de Jotão, filho de Uzias? Por que ele foca na morte do rei Uzias e não no reinado do filho do rei Uzias?
Por que ele fala isso? Depois você vai ler Rei Uzias no meio do caminho, ficou muito famoso. Achou que ele era o dono da bola. Que ele é o cara que sabia tudo. Que ele era a última bolacha do pacote. Ele achou que ele era a última fruta da fruteira. Lá em casa era assim, chegava, tinha que comer rápido, porque se sobrasse uma, demorasse, fica sem. Molecada comia tudo, era assim que funcionava. Ele achou que ele fosse o melhor. E ele termina querendo ser aquilo que Deus não chamou ele para ser. Ele queria ser sacerdote. E ele falou, eu sou rei, eu fiz tudo isso, eu sou o cara. Pegou o incenso, foi para lá. Na hora que ele entra, o sacerdote se põe na frente. Você não pode ministrar aqui. Ele era o rei. Aí na mesma hora, Deus o atinge com uma lepra na cabeça. E ele é obrigado a viver isolado socialmente. Nem no palácio não podia ir mais, numa casa ao lado. E quando ele morre, nem pode ser enterrado mais com os reis. É engraçado. Às vezes, porque a gente começa a ter sucesso, a gente acha que o sucesso é nosso, a gente começa a querer fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. Talvez você possa ser até mais inteligente que a pessoa, mas Deus não te chamou para fazer. Fala para o seu irmão, como está escrito naquele versículo, cada um no seu quadrado. Primeira de Carlos, capítulo 1, versículo 1. Então, quando ele morre, a situação era ruim, porque o reino estava em decadência. Todo o sucesso dele estava em decadência. Havia um problema geopolítico. Os assírios estavam se levantando. Um povo bravo, briguento, violento, que matava, que trucidava. Os assírios estavam se levantando, o Império Assírio. Começaram a varrer todos os pequenos reinos em volta, anexando terra, roubando ouro, saqueando, destruindo, cortando mulher grávida ao meio, estuprando mulher, vinha destruindo tudo. Fora isso, o próprio reino de Judá estava brigando com o reino do norte. Fala comigo, guerras internas, guerras externas. Fala comigo, ascensão, decadência. Fala, vitória, derrota. Fama, vergonha. Segurança, insegurança. O rei Uzias morre. Mas por que será que Deus está dizendo isso aqui? Ele vê que tudo estava difícil e ruim. Os inimigos chegando à porta de Israel, os reinos menores sabendo, só sabia, assim, a única preocupação, quando será a nossa vez? A insegurança da nação, das pessoas, das famílias, dos pais, ninguém tinha segurança. O rei deveria dar segurança para a nação, não tinha. O pai tinha que dar segurança para a família, não tinha. Porque a qualquer momento, eles podiam ser atacados, anexados e destruídos. Mas o profeta Isaías, quando ele olha, ele vê isso. Toda essa confusão. Mas fala comigo, eu vi o Senhor. Amém? Nós precisamos ver o Senhor. Amém? Fala comigo, pode estar tudo ruim. Pode estar muito ruim. Mas Deus continua no trono, reinando, soberano. Amém? Vamos ficar em pé, eu vou ler o último versículo, pedir para o Fábio descer aqui. Semana que vem a pastora vai continuar essa palavra, né, meu bem? Então, vocês venham preparados para escutar, porque eu creio que Deus tem chaves para nós aqui. Vamos ver se vocês
aprender hoje a lição. Vamos fazer uma perguntinha. Amém? Qual é o segredo do sucesso? Buscar ao Senhor. Amém? Amém? E buscar uma vez só e ficar pago ou não? Todo dia é um relacionamento. Amém? Amém? Qual é o segredo do sucesso? Buscar ao Senhor. Quanto tempo? Quando eu estou com vontade? Quando eu estou sem vontade? Também. Amém? Buscar o Senhor todos os dias. Amém. Aí eu quero ler para você o seguinte. Quando eu olho para a situação à minha volta, quando eu olho para o Brasil, quando eu olho para mim, quando eu olho para as coisas todas, quando eu vejo mesmo situações que não estão prontas, eu tenho uma escolha para fazer. Ou você vê o problema, ou você vê o Senhor. Se você está muito enrolado, talvez você tenha que começar a enxergar o Senhor. Amém? Eu estou falando para mim, eu quero enxergar o Senhor. Eu quero ver o Senhor. E aí eu vou pedir para o Gui colocar na NVT, Gui, Salmo 93, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos? O Senhor reina, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Amém? Hoje, como é que você está? Como é que eu estou? Como é que estão as situações? Estão se levantando contra você? Os filisteus estão começando a manifestar? Fora, externamente ou internamente, como é que você está? Como é que eu estou? O que é que você pode falar? Quais são os seus problemas? Hoje eu posso fazer uma escolha. Eu quero ver o Senhor no meio de tudo isso. Amém? Amém? Ele não falou assim, eu fingi que não tinha problema. Sabe que às vezes eu estava conversando com uma pessoa e falando, eu não gosto nem de ouvir problema, nem de nada, não quero notícia ruim. Né? Sabe quando a gente é criança, como é que você faz quando você não quer escutar? Como é que você faz? Hein? Quem tem criança em casa? Fala comigo, isso é criança ou é adulto? Né? Eu quero saber quando chega o boleto lá em casa, eu abro o boleto, como é que eu faço o boleto? O que acontece? Sim ou não? Né? Fingir que o problema não existe não vai acabar com o problema. E vou contar um segredinho para você. Você sempre vai ter problema. Bem-vindo à vida de adulto. Fingir que está tudo bem, não vai fazer as coisas ficarem bem. O que vai fazer as coisas ficarem bem, ou você ficar bem, é você olhar e ver o Senhor no meio da dificuldade. Aonde está o Senhor? Reinando, soberano, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Põe a mão no seu coração e fala, Senhor, eu quero te enxergar no meio da dificuldade. Eu quero enxergar o Senhor. Porque nosso Deus reina. 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 Ele é rei. E tudo vai se render ao nosso rei. O Senhor reina. E o seu trono não será abalado. Amém? Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Fala comigo. O Senhor reina. Está vestido de majestade. Amém? Gente adulta faz isso. Declara isso. Não é? Não. O Senhor reina. Ele tem o controle. Está vestido de majestade. Ele está armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Ele é rei.
Ele é rei. Amém? Fala comigo, Senhor, abençoa-me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda a sua mão sobre mim. Faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Que o Senhor me dê a sua paz. Com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado. Eu declaro: o Senhor reina sobre o Brasil. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus.